Olá, pessoal. Bom dia. Nós estamos começando a nossa terceira aula da Pocket Oficina de Caligrafia. Nós fizemos a primeira aula no dia 15, foi uma aula maravilhosa no Instagram, a live de lá funcionou. Então foi uma aula sobre caligrafia e neurociência, teve a participação especial de um áudio da neurocientista Isis Lima. E nós falamos sobre os neurônios motores, demos uma introdução, despertando a curiosidade sobre o tema. Ontem nós tivemos uma aula sobre exercícios de proporção e empatia. Essa aula ela está no YouTube, né? Está lá ao vivo no YouTube, então gravada no YouTube. Quem quiser pode continuar assistindo e compartilhando a aula, porque ela deve permanecer lá. O Instagram não funcionou, eu tive que fazer a aula lá. Deixa eu só tampar um pouquinho aqui, eu não consigo ver se aparece. Se alguém fizer alguma pergunta, tiver alguma dúvida em relação no decorrer da aula, pode fazer que eu respondo, tá? Hoje o tema da aula é sobre o método Caligrafia Sem Segredos. Todo mundo sabe, eu tenho um curso de caligrafia, tem a página no Facebook Caligrafia Sem Segredos, e hoje eu quero dar uma pequena introdução. Vários pais me perguntando, principalmente para crianças menores, mas pode ser adaptado para crianças maiores, essa parte dos traços retos, né? Nós vamos começar falando sobre os traços retos. Para quem não está participando da Pocket Oficina, ainda não sabe como ela funciona, mas são vídeos de apenas 20 minutos, né? A intenção é que a aula seja de 20 minutos, é uma degustação do nosso curso de caligrafia, que está no site aprenderemfamilia.com e também divulgado na página Caligrafia Sem Segredos. Para a nossa aula de hoje, eu preparei uma pequena introdução. Bom dia, Márcia! Tudo bom? Por isso que eu quis fazer no Facebook, para poder interagir com as pessoas, porque no YouTube é como se estivesse postando um vídeo lá, não aparece aqui no celular, né? Então hoje a nossa Pocket aula mas depois eu pretendo colocar esse vídeo no YouTube, mesmo que ele fique virado, porque eu coloquei o celular na posição contrária. Então hoje nós vamos falar sobre o método da caligrafia sem segredos, traços retos, a introdução dos traços retos, né? Na semana que vem, quem é aluno da plataforma vai ter toda a oficina à disposição já no site. Então não se preocupe se você é aluno, não puder assistir alguma aula hoje, você pode ver semana que vem, vai estar já todas as aulas linkadas ali com tudo que nós falarmos, tá? Não se preocupem. Então, eu queria começar essa nossa aula de hoje fazendo uma citação do livro The Well-Trained Mind, da Susan Bauer, né? Esse livro aqui que vai ficar virado para vocês, porque eu acho que fica, né, ao contrário aí, para quem visualiza. Esse livro tem uma citação que justifica bem o ensino da caligrafia, o ensino da escrita. E também nos ajuda a refletir o que nós estamos falando já nessas aulas iniciais, a diferença que tem entre aprender caligrafia e treinar caligrafia. Muitos pais querem e fazem isso de forma até inconsciente, que os filhos aprendam a caligrafia treinando, mas você vai treinar aquilo que aprendeu, senão você vai ficar treinando, errando, e aquilo é desgastante para a criança. Então, se ela aprende já o correto, o método, a forma, e tem uma forma que facilita, a forma ela vem para facilitar, tá? Vem para facilitar a apropriação da ferramenta, a apropriação do traço, do movimento. E a criança, se apropriando disso, ela consegue desenvolver a escrita. Nós vamos falar agora sobre o traço reto e eu vou ler essa citação para vocês da Susan Bauer. Bom dia, Wesley, tudo bom? Hoje eu resolvi fazer a Pocket aula aqui porque o Instagram não está muito de bem comigo, tá de mal comigo. Então, o que diz Susan Bauer? Ela fala assim: escrever é uma habilidade difícil para a criança, porque ela requer que ela possa expressar o conteúdo ao mesmo tempo que ela tem que aprender a dominar a ferramenta, dominar o traço. Então ela recomenda que para as crianças que estão aprendendo a escrever, que elas não fiquem expressando conteúdos originais, por exemplo, como eles fazem hoje em dia na escola, né? A criança está aprendendo a escrever e eles falam: escreva o que você pensa sobre
aquecimento global, uma criança de 7, 8 anos, imagina. Né? Já fazendo ficção científica já bem cedo. Bom dia, não está aparecendo. O que não está aparecendo, Claudilene? Não entendi. Bom dia. Então ela fala que a criança que está começando a aprender a escrever, deve se envolver na escrita em cópias, ditados, né? Copiando passagens de livros históricos, passagens de literatura, de livros de ciências, porque ela vai copiar as letras, ela está se apropriando ainda da caligrafia. É aquela diferença que nós mencionamos ontem, mas que nós vamos lapidar um pouco mais hoje, essa questão de aprender a caligrafia é uma coisa, treinar a caligrafia é outra. E se você tenta treinar para aprender, você acaba treinando em cima do fracasso sem compreender que o fracasso é algo bom. Né? Vai depender se você consegue administrar isso na criança. Então, se você dá as ferramentas, os blocos, mostra como a criança utiliza os blocos, ela vai e monta o que ela quiser. Né? Então, é isso que você vai ver hoje nessa degustação de traços retos. Essa citação da Susan Bauer, nós vamos trabalhar ela um pouco mais amanhã na nossa última aula da Pocket Oficina, porque nós vamos ver os traços curvos. Então, aqui tem alguma coisa que ela vai ajudar a clarear sobre isso dos traços curvos. Deixa eu separar esse livrinho aqui pra cá. Isso. Então, continuando nesta ideia de trabalhar o traço primeiro, de compreender a caligrafia primeiro. Bom dia, Sheila. Está meio ruim aqui para eu visualizar, porque é bem no horário que bate o sol na minha sala aqui. Mas eu não consegui fazer mais cedo hoje. É a nossa Pocket Oficina. Para seguir essa lógica de primeiro a criança tem que se apropriar da ferramenta, ela tem que compreender a caligrafia, né? Dominar o traço, para então depois começar a, lá na frente, expor o seu pensamento através do traço. Porque a caligrafia você está semeando, você está construindo para no futuro ela escrever com fluidez. Né? Por isso que ele abrange desde os primeiros traços até a criança que já está alfabetizada e quer se aprimorar na caligrafia cursiva, né? Mais adiante. A primeira coisa que eu diria, bom dia, Jane. A primeira coisa que eu diria como tópico importante para os pais guardarem, né? Para poder ensinar a caligrafia para os filhos como ensinar a caligrafia, né? Como deve ser a postura, que materiais eu devo utilizar, qual a posição da folha, onde eu vou fazer caligrafia com meu filho. É importante o ambiente, é importante a luminosidade, é importante a posição em que está o corpo dele, a posição do braço, os ombros, tudo tem uma ligação. Então estude sobre isso, pesquise, né? No nosso curso nós fazemos uma introdução com o material, onde tenha na apostila exercícios e vem explicado para os pais como fazer, tem atividades e brincadeiras até para a criança pequena se adaptar, conhecer o sentido da escrita, as limitações da pauta, tudo isso tem na introdução do curso. Mas se você não tem como fazer o curso, então você pesquise sobre isso, que é importante você saber, né? Isso vai ajudar você a aplicar a caligrafia de uma forma correta e efetiva. Então, você aprendendo tudo isso, você pode, ao aplicar noções do método Caligrafia Sem Segredos, é importante entender que esse método, ele é traços e movimentos. Então, nós vamos falar do traço reto, um traço específico que eu vou mostrar para vocês, como trabalhar esse traço com o seu filho, né? Entendendo que ao apresentar um traço, o traço tem um ponto de partida, tem uma direção e um término, né? A criança, vamos compreender que você já ensinou o espaço em que a escrita deve ser realizada, ela sabe onde a linha começa, onde a linha termina na pauta, ela sabe o meio, sabe tudo, como que localiza a letra ali, né? Vamos dizer que você já fez esse trabalho, já aplicou lá as primeiras apostilas do curso, então você vai ensinar o traço reto.
Nós vamos começar com um traço simples, que é um traço que compõe muitas letras do nosso alfabeto, aquele de caixa alta, que é esse traço que eu chamo de desce, né? É um traço que começa no topo, vai até o chão. Esse traço desce. Esse simples traço vai compor várias letras e ele pode ser trabalhado de formas muito variadas. Então você coloca ponto de partida. A primeira coisa é justamente isso, trabalhar o traço no ar. Nós vamos trabalhar esse traço no ar. Por quê? Lembra a nossa primeira aula da Pocket Oficina, que nós falamos sobre a neurociência, sobre os neurônios, né, motores, 2 neurônios motores que ajudam com que a pessoa faça esse movimento, né, de pega. Então a criança pegou o lápis e ela vai trabalhar esses músculos necessários para a escrita. Então você vai estar numa posição em que a escrita vai ser vertical inicialmente. Peça para a criança escrever no ar, né? Usando o dedinho. Começa lá no alto. Aqui começa o movimento, aqui é o ponto de partida. E agora você vai descer. Desce, desce. Você pode repetir esse exercício no banheiro, né? Tá tomando banho? Desce, né? Vai brincar no azulejo. Tem mães que dão até canetinha, coisas para os filhos riscarem, que depois passa a água, já sai, né? No box do banheiro. Aqui eu uso muito a porta de entrada da casa, que é de vidro, então meu filho tá sempre escrevendo. Lá no meu Instagram sempre tem fotos do meu filho riscando para poder trabalhar esses músculos, né? Esse movimento. Outra coisa que eu faço também é colocar labirintos colados na parede. Então ele tem que ficar fazendo exercícios, né, na parede. Esse labirinto aqui, ó, que legal, é do grupo da G. Payer, que é do workbook que ela fez. Muito legal o workbook dela. Recomendo até, né? Quem quiser pode entrar em contato, que ajuda a passar o link aí, ficou bem legal. E daí eu imprimi ontem isso, eu vou colocar ali, ele vai trabalhar com essa posição, nessa posição. Vou só dar uma pausa para ver aqui que uma mamãe fez uma pergunta. Meu filho tem 6 anos, está começando a escrever, estou em casa, pois aposentei, quero ajuda, mas ele nessa fase. Obrigada pelas dicas. Imagina, Jane, vão ser bem úteis as dicas que nós vamos dar aqui, tá? Bom dia, Valeriana, bom dia, Samuel. Nós estamos aqui falando sobre caligrafia e traços retos. Então, esse primeiro traço reto que apresentei para vocês, que é o traço do desce, né? Esse que tem o ponto de partida, você vai trabalhar de várias formas diferentes. Bom dia, Cássio. Esse labirinto é do grupo da G. Payer. Olha que legal, ela trabalha Crônicas de Nárnia, então aqui é o Aslan procurando aqui esse abajur. Legal, né? Então você pode pegar um labirinto, um maze, a criança geralmente gosta muito desses labirintos, cola ele na parede, né? Deixa ele na posição vertical e manda a criança fazer o labirinto, e isso vai desenvolver também os músculos para essa posição necessária depois para a escrita. Tá? Então você faça primeiro no ar o movimento, né? Lembra lá dos neurônios motores que nós falamos na primeira aula, e a criança vai se apropriando daquele movimento. Você pode riscar no espelho, riscar em vidro, azulejo, né? Sempre o movimento vertical primeiro. Depois, nós vamos trabalhar esse mesmo traço lá no papel. Lembrando que, ao apresentar o papel, você usa a posição correta da escrita, já com a postura, com todas aquelas informações necessárias, tá? Então, você vai trabalhar a posição correta do corpo, do braço, do papel, e colocar a criança já naquele ambiente de 10, 5 minutos, em que ela vai fazer o traço. Por 5 minutos, é só esse traço que ela vai fazer, mas vai fazer o traço de forma correta. Você vai se surpreender com a rapidez com que as crianças fazem, com essa rapidez com que elas conseguem realizar, mesmo as crianças menores, porque foi bem explicado, foi bem apresentado. É diferente de você pegar uma folha cheia de traços e falar, filha, copia ali embaixo. Pensa, olha aquilo, o que é isso, por que eu tô fazendo isso, como é que faz isso, como é que eu começo, onde que vai? Então não vai ter todas essas dúvidas, você ensinou um traço.
Você ensinou onde começa, onde termina, você treinou com ela, e quando ela vê o traço naquela pauta, a pauta adequada, né? Lembra ontem a gente fez um exercício de proporção, um desafio eu lancei para os pais de proporção. Então lembre, esteja em mente, né? Caligrafia com empatia. Esteja em mente com exercício de proporção, e quando apresentar para o seu filho, faça na proporção adequada para a idade dele. Nós falamos disso também no curso, apresentando pautas. Você recebe uma apostila de pautas com várias proporções diferentes para aplicar de acordo com a necessidade do seu filho, tá? Então você vai, já ensinou o traço, já apresentou, agora vai para o papel, ampliou a pauta e vai trabalhar com ele, né? Por isso que a oficina, eu fiz essas 4 aulas numa sequência, e o próprio curso ele tem uma sequência lógica de compreensão. Primeiro você vai compreender o que é a caligrafia, para que serve, né? Nós falamos já na primeira aula sobre a plasticidade neural, sobre a capacidade, o potencial do seu filho de aprender, falamos sobre a empatia, você se afastar e se aproximar, se colocar no lugar dele, e agora você vai aplicar o método. Por que tudo isso para poder apresentar o método? Não seria mais fácil se eu chegasse aqui e falasse, ó, esse é o método, aplica isso assim que vai dar certo, é assim. Mas eu não gosto de subestimar, eu penso que eu estou trabalhando com a formação de educadores, então cada pai é um educador, né? E até tem professores que estão fazendo o curso, que estão aplicando com seus alunos. Então eu falo com educadores, você é uma educadora, você é um educador, estou falando com você e mostrando para você tudo que há por trás, por que foi concebido esse método, como que esse método foi concebido, né? Bom dia, Camille, bom dia, Melkia. No curso você tem todas as indicações de links, materiais, tudo que foi utilizado para que eu criasse esse método está ali, para que você possa compreender. Então, assim como eu quero que você compreenda, eu quero que você faça o seu filho compreender, né? Estou tratando você, pai, aluno, educador, da mesma forma que gostaria que você tratasse seu filho como educando, né? Tem que ter coerência, né? Então eu me preocupo muito com isso. É por isso que a oficina não tem só essa aula e a aula de amanhã. É por isso que a oficina teve essas 2 aulas anteriores nessa sequência, né? E quem não assistiu a aula de ontem ainda pode assistir na aula no YouTube. A primeira aula ela era só ao vivo mesmo, mas tem ainda o link do áudio na página, um áudio muito interessante sobre neurociência com a neurocientista Isis Lang. Tá? Então, nós trabalhamos isso do traço, vamos voltar ao traço reto, vocês vão ver que letra que vai compor inicialmente. Nós trabalhamos o traço desce. Nós vamos formar a letra E. Para formar a letra E, além do desce, nós temos mais 3 traços. Os traços de cima e de baixo eu chamei de desliza, que é um movimento usado em outras composições também. Então a criança vai fazer desce, desliza no topo, desliza no chão, desliza no topo, desliza no chão, né? Tô fazendo espelhado porque eu acho que a câmera é espelhada, tá? Se a câmera não for espelhada, vocês me avisam que daí eu faço certo. Tá, workbook no material do... Isso, você pode usar qualquer labirinto que você quiser, Valeriana, isso mesmo. Isso, o workbook Crônicas de Nárnia da G tem o labirinto, não no workbook. O labirinto ela colocou lá como free para quem participa do grupo dela, né? Como eu gostei, eu mencionei aqui, não tô fazendo, eu gosto de compartilhar aquilo que eu acho interessante, né? Mas sim, você pode fazer, eu já fiz muito labirinto pro meu filho, naqueles quadros brancos, que eu tenho quadro branco, quem me acompanha há bastante tempo no Instagram viu isso já, eu fiz o labirinto com ele e ele ia lá, né? E o objetivo é não bater nas linhas em volta, e assim vai os traços retos se desenvolvendo, né? Bom dia, Jandir Kátia Crepaldi. O curso pode ser usado com 2 filhos em idades diferentes? Pode sim, eu tenho, aliás, as mães homeschoolers, na maioria tem mais de um filho, aquelas que compraram meu curso, e todas usam
para toda essa fase, né? Tem filhos, o curso ele é desde pré-alfabetização, alfabetização até para crianças alfabetizadas. Eu tenho alunos de 11 anos, 12. Ontem eu falei com uma mamãe, a filha de 14 anos, e dei várias dicas para ela em relação ao aprimoramento da escrita cursiva, identificando no texto da filha dela quais os traços, decompondo os traços que ela poderia trabalhar. Então, trabalhando aqueles traços, a filha dela já teria uma letra com uma melhor simetria e um texto mais atrativo, tá? Então, sim, dá para várias idades diferentes. Essa aula de hoje é preparada para criança bem pequena, né? Que é aqueles traços retos. Mas, se você tem o filho maior, você pode aperfeiçoar também os traços retos dele, porque ele vai poder trabalhar o alfabeto de uma forma melhor, vai ficar mais claro, né? E vai ficar com mais firmeza no braço para quando iniciar o traço curvo. Tá, Juliana, no finalzinho aqui eu vou colocar o link do curso na página Caligrafia Sem Segredos, tem o link do curso também. Você pode entrar no site aprenderemfamilia.com, o curso está lá disponível, é um curso online, a pessoa acessa, já começa a usar o curso na mesma hora, tá? A própria plataforma libera e a pessoa consegue fazer o curso. Qualquer coisa você entra em contato comigo, depois da live a gente conversa. Vamos falar sobre esse traço do desliza, né? Então, você trabalhou desce, desliza, desliza, né? Esses dois traços, então, você trabalhou na vertical e depois você vai trabalhar na horizontal, sempre lembrando isso, tá? Estou fortalecendo os músculos do meu filho, trabalhando nessa posição e deixando bem claro para ele onde começa e onde termina, até onde vai. É o traço lá, desliza lá no topo, desliza lá no chão, tá? E o tracinho do meio, eu chamo ele de corta, porque ele é um tracinho pequeno, tá? Ele não é um traço do tamanho do traço desliza, geralmente ele é um pouco menor. E ele vai cortar outras letras, como o T minúsculo, você vai poder falar corta, né? Ao invés de falar desliza, para a criança não confundir. Isso vai ajudar mais lá na frente, quando estiver trabalhando com os 4 tipos de alfabetos diferentes, tá? Então, ficou desce, desliza, desliza e corta. E ela formou aí a letra E. Mas com esses 3 movimentos, esses 3 traços, por exemplo, o desce e o desliza, ela forma também o T, não é verdade? Então, só o desce, ela já formou o B, né? O D, o E, o F, o H e aí por diante. Ela consegue fazer quase todo o alfabeto da letra maiúscula, dominando esses traços. Então, por isso que é importante trabalhar isso de uma forma consciente com a criança. Observe se o seu filho já está alfabetizado, você olhe até mesmo a sua própria letra, faça um teste você. Como ontem a gente lançou um desafio ali de empatia para os pais escreverem com a mão trocada, né? A brincadeira era tentar escrever num grão de arroz ou numa pauta bem pequenininha. Escreva com letra de forma. Observe qual traço seu não está reto, de qual letra. Qual traço? O seu traço assim, ou o seu traço que desce, ou qual traço seu que não está adequado. E aí você vai trabalhar esse traço, esse movimento, é aquele movimento, né? E endireitando aquele movimento, a harmonia já fica totalmente diferente, né? É como uma orquestra. Se tem um instrumento desafinado, já fica o som, já não fica o mesmo. Quando estão todos os instrumentos afinados, a orquestra fica naquela sinfonia harmônica, né? Então, a caligrafia também é isso. A caligrafia é a arte, eu sempre falo isso, que é a impressão da sua alma, da sua personalidade. Então, o que você está fazendo com o seu filho, ensinando a caligrafia, é auxiliando ele a dominar essa ferramenta que a Susan Bauer disse, né? E daí depois que ele conhecer todos os traços e movimentos, ele já começa a fazer essas cópias, pequenas cópias. Essas pequenas cópias ele não vai ficar atento ao movimento, porque ele já vai saber fazer um movimento. Entendeu? Então, essa é a lógica do método, né, que vai auxiliar a criança a ter essa compreensão que Susan Bauer falou ali na citação dela, dominando essa ferramenta, dominando os traços e movimentos e desenvolvendo a própria coordenação nesse processo. E aí, quando ela trabalhar
a parte do treinamento, que nós falamos lá no começo, eu vou frisar agora, antes de nós irmos para a parte final da nossa aula, a diferença entre aprender a caligrafia e treinar a caligrafia. Você vai treinar a caligrafia com o seu filho lá no final do método. No final do método você tem Lapbook do Pinóquio, livro de literatura inspirado, dicas diversas. Mas antes você vai ter que ensinar para o seu filho o método dos traços e dos movimentos. Amanhã nós vamos fazer uma aula sobre traços cursivos, dando todas as dicas. Você vai poder também pegar várias dicas práticas para colocar já o seu filho para treinar esses movimentos, né? Deixa eu ver o que faltou. Eu anotei algumas coisas aqui para nós podermos se encaminhando para o final da aula. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar agora também, já vou responder. Enquanto isso, eu vou olhar aqui. Ok. Quando você apresentar os comandos, desce, desliza, desliza e corta, veja se a criança primeiro entende, né? O que significa a palavra desliza para você, filho? O que é a palavra corta? O que é desce, né? A criança tem que ter compreensão daquilo que está fazendo. E uma forma de ajudar também é deslizar brinquedos na parede, né? Como carrinhos na parede. Faça linhas na parede, ele tem que passar, pega aquelas fitas, crepe, fita cola na parede, é fita que não danifica a parede, né? A mãe já pensa até nisso, né? Cola aquelas fitas na parede, no vidro, desliza o carrinho. Desliza e vai assim trabalhando a coordenação motora. Pelo ar, fortalecendo os músculos, né? Sempre o treino vertical e depois o treino horizontal. Já vimos que o corta, ele é no meio, ele é um traço, né? Falei já também que na apostila tem atividades próprias para os pequenos. Para quem é bem pequeno, na apostila tem uma apostila, no curso tem uma apostila chamada Dicas Práticas, onde inventei uma historinha ali para os pais apresentarem a pauta. Olha, tem uma árvore, nessa árvore tem animais, tá? Ficou bem legal, as crianças recortem os animais, colam na árvore de acordo com os comandos que são dados. Então, uma forma lúdica para quem tem um filho pequenininho, mas quem tem um filho grande, a criança já sabe, e daí você pode ir direto entrar no método, tá? Eu tentei fazer de forma mais abrangente. Então, se você tem vários filhos em idades diferentes, você vai usar o curso de uma ponta a outra. Se você tem um filho já maior, você vai usar toda a parte início teórica e a parte específica, tá? Então, ninguém sai perdendo, porque às vezes, por exemplo, seu filho é maior e falta trabalhar uma coordenação, você pode usar uma atividade lá daquela criança pequena, né? Bom dia, Érica. Bem o que a Érica falou ali, ó. O meu filho tem 9 anos, tem pouca coordenação. Então é isso. Você vai poder trabalhar, ao mesmo tempo que você trabalha o método lá na frente, você trabalha as dicas de coordenação ali atrás e as atividades e apostilas de coordenação. Tem uma apostila que eu sou apaixonada ali, que se eu não tivesse feito, eu ia querer ter feito, que é a da Beatrix Potter, inspirada no livrinho do Peter Rabbit, que eu fiz, desenhei ela à mão, pintei com aquarela, escaneei, botei lá, e ela trabalha traços retos. Você leva o Peter Rabbit a ir roubar as verdurinhas, né? Leva ele até as verdurinhas, fazendo traços retos e seguindo os comandos. Então, desliza, né? A mãe ou o pai que for aplicar o método vai ajudar a criança. Desliza, desce, corta, escorrega, e aí a criança vai seguindo e chegando até o legume lá. Deixa eu ver mais alguém falou aqui. Minha filha mais velha não simpatiza com a letra cursiva, ela está no 3º ano da escola, então nunca me preocupei. Agora, estudando em casa, estamos tendo problemas a ponto dela chorar. Oi, Jandir, não sei se é a Kátia ou Jandir, né? Mas bom dia. Realmente, o que acontece? Existe uma pressão, assim, como a escola começa mais tarde e ela não faz essa preparação da criança, né? Porque assim, há uma ruptura muito grande hoje em dia na escola, né? É muita alegria, muita brincadeira no ensino infantil. Daí vai para a escola, fica aquela coisa séria, aquele choque, tem que escrever. Então, se eles fizessem a aplicação desse método lá na educação infantil, quando a criança chegasse na escola, ela ia saber que se escreve da esquerda para a direita, que a pauta é assim assado, que a posição da escrita é tal, né? Porque a criança vai desenhar, já se coloca a posição da escrita mesmo no desenho para a criança perceber a posição, já se usa a posição correta para escrever. Então, se todo esse background fosse trabalhado
Na educação infantil, quando chegasse na hora de escrever, a criança ia escrever e pronto. Né? Então, o que você pode fazer é trabalhar, no curso você vai trabalhar tudo isso de novo com a sua filha, vai fazer uma pausa, antes de chegar na caligrafia cursiva, trabalha todos esses traços, faz os jogos, as brincadeiras, ela vai se divertir, ela vai relaxar, vai perder aquela tensão. Ali tem apostilas com textos sobre como motivar a criança, como trabalhar esses bloqueios, porque a ponto de chorar é porque é algo que traumatizou, é forte, está forte para ela, né? Então você vai poder trabalhar tudo isso de uma forma centrada na dificuldade, né? Tirar esse trauma dela da escrita e transformar a escrita em algo palatável. E ela perceber que a escrita cursiva é uma expressão, é uma forma dela se expressar como um desenho. Por exemplo, esses traços que nós vimos agora, traços retos, eu uso também no ensino de geometria do meu filho, né? Vamos fazer um quadrado. Desce, desliza, desliza e desce. Então, os comandos, eles podem ser aplicados em várias situações, né? Várias situações que você quer brincar com a criança, você pode usar esses comandos do método Caligrafia Sem Segredo. E esses comandos, eles vão transformando a escrita em algo automático para a mão, a ponto depois dele olhar a letra e sair escrevendo. É como aprender a dirigir, tem aquele monte de comando no primeiro dia que você senta ali na frente do volante e depois você sai dirigindo, já pensando na lista de compra, o que vai fazer, você nem vê mais o que você está fazendo. E o objetivo da caligrafia é isso, é a criança depois, lá na frente, quando estiver já, né, um pouco depois do período de lógica, quando estiver na retórica e precisar escrever um texto, um artigo científico que seja, ela vai escrever sem problema algum. Hoje em dia, tem pessoas fazendo concurso público e faz curso de caligrafia para poder fazer a prova do vestibular, para poder fazer o concurso. Certo? Tem muita gente retornando a cursos de caligrafia. A gente fala brincando, eu preciso fazer, mas precisa mesmo. Porque a caligrafia, ela atrapalha, se você não tem uma caligrafia fluida, ela vai atrapalhar na hora de você colocar o seu pensamento no papel. Então, se você domina essa ferramenta, é uma coisa a menos. É super vantajoso ensinar a caligrafia aos filhos. Não tem nada a ver falar que a pessoa não tem que... Hoje em dia é a época da tecnologia, tem escolas que estão colocando só tablets, estão sumindo com os lápis e papel e coisa, mas não, né? Até porque nós vimos vários estudos em relação a isso, em que quando você escreve, se fixa no cérebro de uma forma diferente, o cérebro se ilumina de uma forma diferente, né? As áreas do cérebro, do que quando você apenas digita. Então isso já é cientificamente comprovado. Jogando isso no Google você consegue achar várias pesquisas científicas a respeito disso, dos benefícios da caligrafia. Deixa eu ver aqui uma pergunta. Onde eu encontro esse material para comprar? Atualmente, todo o material de caligrafia, atualmente ele faz parte do curso Caligrafia Sem Segredos, que é no site aprenderemfamilia.com. São 38 aulas, tem aulas em vídeo e tem aulas em textos, né? Tem os resumos das aulas todas em PDF, você pode baixar. E todas as apostilas você também pode baixar para aplicar com seu filho. Tem muito material para já baixar e fazer a atividade, né? E muitas explicações. E também muitos links da internet com pesquisas, artigos, passeios pelo mundo que você faz. Eu tenho uma apostila que eu chamo Caligrafia pelo Mundo. Você vai dar uma volta ao mundo em bibliotecas do mundo inteiro para visitar caligrafias de povos diferentes em épocas diferentes, para compreender isso, que a caligrafia ela é também história, ela é arte, ela é movimento, ela é vida, né? Nós mesmos, se pensarmos, se você hoje encontra uma carta escrita à mão por um ente querido que já não está mais aqui, qual é a emoção que você sente? Eu tenho aqui um cartão postal de uma amiga que eu amava muito e para mim é como fosse um retrato dela, aquele cartão postal, né? Ela faleceu aos 34 anos e eu guardo e me emociono sempre que eu olho, só de lembrar da letra dela no papel, eu me emociono, porque eu olho a letra, eu lembro o sorriso dela, eu lembro da personalidade dela, tá ali na letra, sabe? Isso a gente não pode deixar se perder, né? Escreva para o seu filho, ajude ele a descobrir a própria letra, ele também a escrever, né? Porque a letra é emoção, é sentimento, é tudo isso. Deixa eu ver, antes de eu ver as últimas perguntas, só vou ver se faltou alguma coisa aqui.
o treino do traço, formação de figuras geométricas. Não, é isso. Acho que eu acabei passando aqui dos 20 minutos, mas é que a pessoa italiana, além de falar muito, fala bastante com a mão, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Obrigada, Gláucia. Imagina, Simone, eu que agradeço. Eu sou muito ajudada também por todas as mães que trocam comigo na internet, né? Obrigada por todo mundo que participou dessa nossa aula. Amanhã nós vamos fazer a nossa última aula, tá? Essa Pocket Oficina de Caligrafia, ela é no Instagram. Só que o Instagram pifou ontem, então eu tive que fazer no YouTube. Deu hoje o Instagram pifou, eu acho que é o pessoal do Facebook, tanto que pediu. E aí fez o meu Instagram pifar aqui. Então hoje eu fiz aqui no Facebook, mas eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, né? E para quem quiser assistir, vai ficar 24 horas no ar, tá? Ou para quem quiser compartilhar também. Amanhã é a última live, a nossa última aula da Pocket Oficina de Caligrafia, e é uma Pocket Oficina sobre método de caligrafia sem segredos, traços curvos e literatura. Então não perca, nós vamos falar um pouco mais sobre essa citação da Susan Bauer, eu vou trazer mais alguma coisa e nós vamos continuar conversando e tirando dúvidas ao vivo, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. Muito obrigada, você descreveu tudo o que aconteceu, a professora chegou e disse, a partir de hoje ninguém mais poderá usar letra bastão, sem ao menos preparar o aluno. Ela ficou em pânico e até hoje tem dificuldades. Pra que isso, né? Eles não fazem o trabalho e... Ó, o meu endereço no YouTube, então, eu mesma não consegui alterar o nome do meu canal, então, eu mesma quando eu vou procurar meu nome, meu canal, eu coloco Gláucia Mizuki, Dicas Homeschooling YouTube, ou coloco Gláucia Mizuki YouTube e ele aparece o meu canal. Mas eu mesma não sei o nome do meu canal, assim, mas depois eu posso colocar aqui o link aqui na minha página do Dicas, tá? Um abraço para vocês, muito obrigada pela audiência, pela participação, pelos comentários e mande as suas dúvidas, tá? Que eu vou ficar meio de plantão hoje e amanhã respondendo. Tenho respondido a todas as pessoas interessadas. Nossa primeira aula teve um pico de 300 visualizações, eu fiquei muito feliz. Até amanhã na nossa última aula da Pocket Oficina. Um beijo a todos. Tchau, tchau.